Questão 139. Alguns espíritos e, antes deles, alguns filósofos definiram a alma como sendo uma centelha anímica, emanada do grande todo. Por que essa contradição? Resposta: não há contradição. Isso depende da acepção das palavras. Exatamente o que nós estávamos tratando na questão 138. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? É aquela questão da polissemia, da anfibologia. Então, é um problema da linguagem humana. Então, naturalmente, vai depender do que você está falando. Claro que alguns conceitos a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, Deus é uma energia. Esse é um conceito que tem muitos problemas, né? Primeiro que energia é uma propriedade da matéria. Energia é uma propriedade relativa da matéria. Ora, como é que Deus pode ser uma propriedade relativa da matéria? Então, Deus é uma centelha, o Espírito é uma centelha. O Espírito não pode ser uma centelha, porque, por definição, uma centelha seria uma faísca, seria um flash, seria um fóton, um conjunto de fótons, um fluxo de fótons, e isso também é matéria. Mas dá para entender que essa centelha é a manifestação do Espírito na matéria. Então, às vezes a pessoa está tentando falar que a manifestação do Espírito na matéria em forma de centelha é o Espírito. Só que ela fala, o Espírito é uma centelha. E aí causa os problemas, porque o crítico, o analista, ele vai encontrar as contradições. E aí o que os Espíritos dizem? Não há contradição. A questão está em quais fundamentos a palavra centelha está. Em quais fundamentos a palavra que você está usando está. Em qual corrente filosófica, qual é a conceituação, qual é a base da sua conceituação. Essa é uma questão importante, né? Por exemplo, André Luiz, que naturalmente tende a abandonar a conceituação da doutrina espírita, ele prefere beber em tradições esotéricas, tradições espiritualistas. Ele, em vez de usar da emancipação da alma, tem um livro no livro dos médiuns tem um capítulo da emancipação da alma. No livro dos espíritos tem um capítulo da emancipação da alma. E ele faz questão de usar outro vocábulo, desdobramento. Por quê? Escolha dele. Então, já demonstra que não há uma plena afinidade entre ele e os codificadores. E aí, teríamos que entender qual é o sentido que você dá à palavra desdobramento. Porque nós sabemos que o espírito não dobra, muito menos se desdobra. Mas ele está falando aí em relação à emancipação. Isso é, como se o corpo aqui está e o conjunto espírito-perispírito se duplicasse, se dobrasse. E aí seria um desdobramento. Olha o trabalho, a gente tem que começar a explicar. Né? Fala assim, emancipação da alma. A alma se emancipa do corpo, acabou. Mas você tem que explicar, né? Esse é o grande problema, porque Kardec e os espíritos superiores, guias da humanidade, se debruçaram durante séculos e séculos para preparar essa doutrina conceitualmente. Aí vem um aventureiro qualquer, começa a criar palavra, achando que é só você criar uma palavra nova, só que não entende os desdobramentos que aquela palavra tem. Não é por maldade, não é teoria da conspiração, isso é questão da razão humana.
ok? Tem várias implicações aí do intelecto, do ego, da vaidade, dos interesses, não no sentido negativo, no sentido absoluto das coisas. Então vai usando palavras, e às vezes a palavra ela vai te levando para um caminho, vai te levando, sai daquele prumo. Essa é uma questão importante. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso que ele fala ali, né? Não há contradição, só que às vezes você precisa de muito mais tempo para explicar o que já está explicado, em vez de um conceito que vai mais, vamos dizer assim, assertivo, mais direto ao alvo. Essa é uma questão importante, que às vezes vai apenas pelo conceito ou pela ideia que a palavra traz, te levará para um caminho que você vai julgar saber, quando na verdade não sabe. Por isso, e é exatamente por isso que os bons espíritos, os bons, estou falando dos bons, não estou falando de espírito de terceira ordem, jamais se irritam quando o médium, o grupo, ou a sociedade questiona o espírito a respeito de certas palavras, a respeito de certos conceitos. Pelo contrário, eles fazem questão que aquele debate nasça. O sistemático, o pseudo-sábio, o aventureiro, ele começa a ficar igual siri na lata, jogando, não, o médium não pode se estudar a si mesmo, porque a laranja não pode se estudar, porque o ovo, se ele ficasse se estudando, ele nunca viraria pintinho. Esse rolando lero, isso aí não vem da parte dos bons espíritos. Os bons espíritos fazem questão, não é que eles aceitam, não é que eles toleram, eles fazem questão que todo o assunto seja esclarecido. Por quê? Porque eles não têm medo da verdade. Eles não têm medo de serem descobertos em seus equívocos. Mesmo que eles estejam equivocados, eles querem que a verdade prevaleça. O sistemático não. Estando certo ou estando errado, ele não quer. Ele quer que a sua ideia prevaleça e acabou. Mesmo que ele tenha que explicar 1 milhão de vezes aquele mesmo assunto. Ok? E aí o Kardec vai fazer um comentário aqui, olha lá. O vocábulo alma se emprega para exprimir coisas muito diferentes. Uns chamam alma o princípio da vida, e nessa acepção se pode, com certo acerto, dizer figuradamente que a alma é uma centelha anímica emanada do grande tudo. Essas últimas palavras indicam uma fonte universal do princípio vital, de que cada ser absorve uma porção e que, após a morte, volta para a massa de onde saiu. Essa ideia de nenhum modo exclui de um ser moral distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade. A esse ser, igualmente, se dá o nome de alma, e nessa acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando da alma diferentes definições, os espíritos falaram de acordo com o modo por que aplicam as palavras e com as ideias terrenas de que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Isto resulta da deficiência da linguagem humana, que não dispõe de uma palavra para cada ideia, donde uma imensidade de equívocos e discussões, eis porque os espíritos superiores nos diz que primeiro nos entendamos acerca das palavras. É exatamente o que nós estamos falando aqui. Então, a gente tem que tomar primeiro cuidado de onde você está falando. As pessoas ficam brigando. O espírito é religião ou não é religião? Não, é religião, porque o espiritismo é ciência, filosofia, religião. Não, o espírito não é religião, porque Santo Agostinho já disse que não é religião, Kardec já disse que não é religião, não sei o que. Não, peraí, qual o sentido que você dá à palavra religião? Primeira coisa. Qual o sentido que Kardec dá à palavra religião? Aí você vai entender. Nesse sentido é, nesse sentido não é. Não há receita de bolo.
Aqui nós estamos no canal Estudos Avançados de Doutrina Espírita, onde as receitas de bolo não tem vaga, ok? Muito